Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe. Por gentileza, podem se acomodar. Irmãos e irmãs, estamos encerrando esse tempo do Advento. Agora, a partir da tarde, as comunidades, as paróquias já irão celebrar o Natal do Senhor. Então, tudo aquilo que deveria ter sido dito sobre o Advento já foi dito. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, será que nós teremos outro Advento para vivermos? E nós precisamos viver essa vigilância, de entender que devemos viver o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso. Nós somos ansiosos, vivemos angustiados, queremos tudo para ontem, se for do nosso agrado. Se não for, a gente vai empurrando com a barriga, pede um pouco de paciência, né? Então a gente vive nossas relações sempre perturbadas. Por quê? Porque o nosso foco, o nosso abandono, a nossa entrega, infelizmente, totalmente não é em Deus. Porque se o nosso coração repousasse em Deus, nós entenderíamos que existe um tempo a servir. Quero agradecer a vocês que vieram. Domingo passado eu tinha orientado sobre essa questão do preceito, e eu vejo que algumas pessoas que têm o hábito de virem à noite vieram pela manhã. É bonito perceber pessoas que acolhem a mensagem da igreja, que acolhem a mensagem de Deus, e tudo isso em vista da nossa salvação. Natal do Senhor. Milênios antes de Jesus ser concebido no seio da Virgem Maria, dela dar a luz ao Salvador, o povo de Deus já esperava a vinda do Messias. Os profetas já anunciavam a vinda do Senhor. E nós estamos aqui, depois de mais de 2000 anos do nascimento do Senhor, e estamos reunidos por Ele. Pessoas aqui de diferentes classes sociais, alguns com nível superior, outros só estudaram até a 4ª série. Pessoas que também nos acompanham no Facebook da paróquia. Então, independentemente de nossas diferenças, quem nos une é o Senhor. Então, por favor, que nós possamos desacelerar nosso coração, a nossa mentalidade, desacelerar os nossos desejos, para que possamos acolher a voz do Senhor, para que possamos viver bem o Natal, para que possamos ser bem acolhidos por Ele no dia do nosso juízo particular. Aqui existem homens e mulheres que acolheram o convite da igreja e estão dizendo sim a uma missão. Nós precisamos entender que, como a Virgem Maria, não basta só dizer sim, mas você tem que ser pleno, sem reservas, sem achismos. E se dentro de nós aqui tem alguém que acha que porque está servindo tem o poder de alterar o ensinamento da igreja, a palavra de Deus, e fazer da comunidade aquilo que vocês acham que deve ser feito, então, por favor, a porta da igreja está aberta. Que nós nos colocamos a serviço de Deus e da igreja, não para trazer os nossos achismos, mas para verdadeiramente sermos canais da graça de Deus. E eu digo isso não somente a eles, eu digo a cada um de vocês. Nós precisamos nos tornar verdadeiramente católicos, para que quando os ventos contrários soprarem contra a barca, para que a gente permaneça. Não é isso lá que nos ensina o Evangelho? O vento soprou, Pedro ainda tentou Jesus. E Jesus disse: tá bom, então desça. Ele desceu, o que aconteceu com Pedro? Afundou. Graças a Deus, a gente até esquece, né? Foca ali no diálogo de Jesus e Pedro, esquece os outros que permaneceram na barca. Louvado seja Deus. Essa barca é a igreja. E os ventos contrários virão de fora, mas também partirão de dentro da igreja.
E eu, até então, sou padre desta paróquia e não vou me eximir da minha missão e preciso falar sobre algo muito delicado, mas uma crise que a igreja já está vivendo. Não é que vai viver, ela já está vivendo. Mas não é crise no ser ontológico da igreja, porque a igreja é corpo místico do nosso Senhor. Crise na nossa relação. Essa semana o Papa assinou um documento, me perdoe, eu esqueci o nome do documento. E esse documento ele vai tratar sobre as bênçãos, reiterar a importância da bênção. E a bênção deve ser dada a todas as pessoas. A igreja nunca negou bênção alguma àquele que pediu. Só que essa bênção agora, ela também, segundo o documento, se estende a pessoas que vivem uniões irregulares. E aí focaram na comunidade LGBT. Mas não, você homem e mulher, que não casou, e às vezes até na sua indolência, na sua imoralidade, que pode casar, mas diz, não vou casar, não quero casar. Então pronto. Então, o que é que o Papa está dizendo? Para acolher humanamente essas pessoas, que agora há a possibilidade do padre dar uma bênção. Mas vejam bem, o nosso Papa é um Papa do diálogo. Há 20 anos, ninguém via homem casando com homem, via? Sejamos honestos. Nem mulher com mulher. Mas hoje existe. Então o Papa, ele quer dizer, olha, nós precisamos dialogar com o mundo, de alguma forma saber acolher essas pessoas. Ok. E o documento deixa claro, a doutrina da igreja permanece a mesma. O documento é taxativo, não haverá matrimônio entre pessoas do mesmo sexo dentro da igreja católica. Então, em relação a isso, fiquem tranquilos. A doutrina da igreja permanece a mesma. Só que o documento diz, já que não há essa possibilidade para eles, então vamos acolhê-los de alguma forma para que eles se sintam amados. Agora aí entra um grande problema, porque o documento deixa claro, é bênção sobre pessoas que vivem a relação. Não é sobre a pessoa em pecado, porque todos nós aqui somos pecadores, todos, a começar por mim. Eu nunca disse aqui no final da missa, quem não é casado, saia, que a bênção não é para você. Já disse isso alguma vez? Não. Deseja ser abençoado, venha para a igreja, participe da missa. No final, o que o padre faz? Deus os abençoe, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A bênção vai para todo mundo. Agora, chega duas pessoas que vivem no pecado, seja hétero e, é claro, homossexual, aí pede uma bênção sobre essa relação, isso eu não falei. Preciso ser bem honesto, eu não falei. E nenhum padre é obrigado a fazê-lo. O documento não nos obriga, possibilita. E eu digo a vocês, como a doutrina permanece a mesma, mesmo que você vá para outra paróquia, em sua união legítima e pedir uma bênção, você continua afastado da Sagrada Comunhão, porque você continua em pecado. E existem vários problemas pastorais que esse documento já nos traz. Porque o documento fala que é uma bênção no sentido da conversão da pessoa, mas se chega uma dupla de 2 homens ou 2 mulheres e pede a bênção, ainda diz que não pode ser na missa, o padre não pode estar paramentado, não tem um ritual litúrgico, é uma bênção que espontânea, quando você passa na rua, o padre me abençoe e o padre vai te abençoar. Eu posso, quero e devo abençoar a todos, mas não o pecado. A igreja abençoa o pecador, mas não a sua prática pecaminosa. E aí tem um detalhe importante nesse documento que cria uma situação constrangedora, porque diz o quê? Chegar aqui e dizer, não, peraí, depois a gente conversa, vamos ali na sacristia ali e eu te dou uma bênção. Aí digamos, e vem 2 mulheres, eu daria essa bênção. Aí depois posta lá no Facebook as mãos com as alianças, diz abençoadas por Deus e pelo Padre Deus. Então, vejam bem, permaneçamos na barra, mas todos nós somos falíveis, todos nós somos pecadores, inclusive o Papa, o bispo, o padre, a freira, você que casou, você que não casou.
existe a infalibilidade papal em termos quando o Papa fala de forma ex cathedra, como dogma de fé para a Igreja Universal. Então eu repito, eu não estou fora da comunhão da Igreja e nem estou fora da comunhão com o Papa, estou em comunhão com ele. Todo dia rezamos pelo Papa, pela sua saúde, pela sua missão e sim também pela sua conversão. E rezemos, porque o mundo grita, o mundo está apertando a Igreja e nós não podemos ceder. A moral da Igreja tem que permanecer a mesma. São mais de 2000 anos de história. A palavra de Deus ela não vai ser adulterada para agradar o pecado de quem quer que seja. E muitas vezes eu disse aqui aos senhores e senhoras, a Igreja existe no mundo para a nossa salvação e não para se prostituir para agradar os nossos pecados. Todos temos nossas fragilidades. No mínimo, o que a Igreja de Deus espera de nós é que a gente bata no peito, como a gente fez no início da missa, reconheçamos os pecadores, peçamos a misericórdia do Senhor e que tenhamos a maturidade afetiva, humana, psicológica, espiritual de entender qual é o nosso limite. Então a Igreja está aqui para acolher a todos, mas para Cristo. Então vamos rezar pelo Santo Padre, Papa Francisco, pelos bispos, pelos padres, e vamos rezar para que os corações guardem a sã doutrina católica. A primeira leitura, e vejam bem, Davi, cheio de boas intenções, e Davi disse: eu moro no palácio, e o tabernáculo de Deus, a arca da aliança, que é a presença de Deus, está ali debaixo de uma tenda. E aí ele fala isso ao profeta, o profeta se coloca em oração, e qual é a resposta de Deus para o profeta? Para Davi? Construir uma casa para mim, sou eu que construo. Fui eu que criei as estrelas, o céu, os mares, o coração de cada um. Sou eu que vou construir para o meu povo um tabernáculo santo. E a resposta veio: quem é esse tabernáculo santo? A Imaculada Conceição, a Virgem Maria. Por quê? Porque ela geraria no seu seio o Salvador. E tudo isso em vista da nossa salvação. Não há como separar o Natal da Páscoa do Senhor. O Verbo de Deus se encarnou no seio da Virgem Maria para morrer no madeiro da cruz e ressuscitar, para que você, um dia, e eu, possamos habitar na glória dela. E se a Virgem Maria é esse santo tabernáculo, como o próprio Senhor profetizou a Natã, Jesus, foi dado a Jesus o trono de Davi. E agora sim, esse trono é imaculado e não terá fim. Então que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus sabedoria para acolhermos verdadeiramente a mensagem da Igreja, que é para a nossa salvação. Assim seja.